Eu gostaria de convidar os irmãos, mesmo sentados, a abrirem suas Bíblias no capítulo 20 do livro de Êxodo. No último domingo que eu preguei aqui pela manhã, nós estivemos meditando no 6º mandamento. E eu gostaria de, nessa manhã, continuar a exposição meditando no 7º mandamento. Então, para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 20. E eu gostaria de fazer a leitura, inicialmente, dos 10 mandamentos, a partir do livro de Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler um verso e a igreja lê o verso seguinte, até o 17. Então falou Deus estas palavras: não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Então, irmãos, o 7º mandamento, ele está registrado no versículo 14 do capítulo 20. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. Eu gostaria de começar, antes de irmos ao texto propriamente dito, eu queria fazer a leitura de um pequeno trecho de um livro escrito pelo pastor Kevin DeYoung. O livro é As Boas Novas que Quase Esquecemos. E ele vai fazer alguns comentários sobre o 7º mandamento. E eu peço que você, por favor, ouça com atenção. Há algum mandamento mais ridicularizado na nossa cultura do que o 7º? O adultério é uma piada. A homossexualidade é um direito. Sexo antes do casamento é a regra. O divórcio injustificado e novo casamento são tidos como um direito assegurado. A bestialidade é cada vez mais considerada de vanguarda. Este é o mundo em que vivemos. O sexo sempre foi o líder de votos no concurso do pecado mais popular. Mas nunca antes nesse país mais esforços foram feitos para que o desvio sexual apareça, ou melhor, para que o desvio sexual pareça absolutamente normal e os padrões de Deus pareçam tão obscenos. Ele continua dizendo assim: nossa vida é inundada de sexualidade. O sexo está na televisão, nos filmes, na nossa música, nas laterais dos ônibus, nos nossos livros.
dificilmente podemos evitá-lo nos intervalos dos programas de televisão. O sexo está em tudo em nossa volta, no shopping, pingando de todos os comerciais de cerveja. É claro, o sexo está na internet. Sites de pornografia e relacionados ao sexo compõem 60% do tráfego na internet diariamente. Dos usuários da internet, 40% visitam sites pornográficos pelo menos uma vez por mês. E esse número aumenta para 70% quando o público é entre 18 e 34 anos de idade, do sexo masculino. Entre as crianças com idades de 8 a 16 anos, com acesso à internet, 90% já viram pornografia online, sendo que a idade média dos que sofrem essa exposição é 11 anos. O 7º mandamento, não adulterarás, não é apenas quebrado no nosso país, ele está sendo triturado em pedacinhos. Nenhum de nós está imune aos perigos da imoralidade sexual. Em um estudo de uma revista cristã, 40% do clero reconheceu que faz visitas a sites pornográficos. Ainda uma pesquisa mostra que 50% dos pastores relataram ter visto pornografia no ano anterior. Então, irmãos, são dados alarmantes, tristes e que nós não podemos ignorar. E eu gostaria, com a graça de Deus nessa manhã, abordar o 7º mandamento, que tem tudo a ver com o que nós lemos aqui introdutoriamente. Eu gostaria de abordar o 7º mandamento em duas partes. Primeiro, nós vamos observar as dimensões do adultério. E segundo, como poderemos obter vitória contra o pecado sexual. Então, em primeiro lugar, as duas dimensões simultâneas do adultério. Primeiro, a dimensão espiritual. Quando nós lemos a Bíblia nos ensina que o adultério, em primeiro lugar, ele tem uma dimensão espiritual. Ou seja, o Antigo Testamento nos mostra que como uma mulher adúltera torna-se infiel para o seu marido, assim o povo de Deus pode também tornar-se infiel para com seu Deus. Isso é o que se chama de adultério espiritual. É quando nós, crentes em Cristo, que nos declaramos membros da igreja do Senhor, nos tornamos infiéis para com Deus, para os seus mandamentos, nos entregando à idolatria. O pecado da idolatria, no Antigo Testamento, era chamado de prostituição. O pecado da idolatria, do falso culto, o pecado da idolatria, ou seja, perder Deus de vista, ter no meu coração outros valores, outras buscas superiores. O pecado da idolatria era chamado de prostituição. Deuteronômio 31, versículo 16, diz assim, escute por favor: o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Portanto, o Espírito Santo declara que quando nosso coração se afasta de Deus, quando em nossos corações levantamos ídolos, estamos quebrando o 7º mandamento. Estamos nos prostituindo espiritualmente, porque estamos quebrando a aliança espiritual que temos com Deus. Juízes, no capítulo 2, no versículo 16, nós lemos:
Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Portanto, a primeira dimensão do adultério é a dimensão espiritual. É vigiarmos o nosso coração e observarmos com atenção que o nosso coração precisa continuar fiel ao Senhor, à palavra do Senhor, tendo Deus como único Senhor e soberano das nossas vidas. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. A nossa vida precisa estar centrada nele. Ele é a razão da nossa existência, ele é o fundamento da nossa vida. Só o Senhor é Deus. Mas em segundo lugar, a segunda dimensão do adultério é a dimensão sexual. Tem a dimensão espiritual e a dimensão sexual. Como é que se manifesta a dimensão sexual? Pelo ato físico. Adultério sexual é toda relação sexual ilícita. Adultério sexual é toda relação sexual ilícita. O Catecismo de Heidelberg afirma: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Vamos repetir essa frase, irmãos, por favor? Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. À luz da Bíblia, isso precisa estar claro em nossa mente, irmãos. E que, portanto, devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada. Sejamos casados ou solteiros. Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. O mundo está dizendo o contrário. O mundo está romantizando. O mundo pega imagens, coloca um fundo musical emocionante, mas a Bíblia claramente nos afirma que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Adultério, fornicação, incesto, estupro, homossexualismo, bestialidade, pornografia, pedofilia, poligamia, orgias. Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. É uma quebra do 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? Não adulterarás. O sexo, irmãos, é uma dádiva de Deus, mas ele deve ser desfrutado no âmbito do casamento, da aliança que o homem estabelece com o próprio Deus. Então, na dimensão sexual, o pecado do adultério, ele se manifesta através de um ato físico. Quem está me acompanhando, diga amém. Mas na dimensão sexual, o adultério também se manifesta em pensamentos. Essa é a questão que Jesus traz, porque o fariseu, ele entendia que só quebrava o 7º mandamento se ele levasse uma amante para o motel. E nesse sentido ele estaria quebrando o 7º mandamento. Mas Jesus mostra-nos que não apenas o 7º, mas os demais mandamentos, mas especificamente o 7º mandamento é quebrado não apenas através do ato físico, mas o 7º mandamento também é quebrado quando alimentamos em nossa mente pensamentos impuros, pensamentos ilícitos. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Olhe como Jesus interpreta o 7º mandamento. O mestre por excelência, o nosso Senhor e Salvador. Mateus 5, versículo 27. Olhe como Jesus interpreta. Ouvistes que foi dito? O que é que eles estavam ouvindo?
não adulterarás. Jesus, nesse primeiro versículo, ou melhor, no versículo 27, Jesus está corrigindo a interpretação farisaica que só destacava o aspecto físico do pecado. Vocês estão ouvindo isso aí, mas deixa eu lhes dizer, o espírito da lei, o conteúdo espiritual da lei, veja o que o 7º mandamento está nos ensinando, além desse aspecto. Verso 28, vamos ler juntos? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Portanto, na dimensão sexual, a quebra do 7º mandamento acontece no ato físico, mas também acontece no pensamento. Jesus mostra que o adultério não se limita apenas ao ato físico, mas envolve também o olhar, o desejo, as imaginações corrompidas, os pensamentos. Ele está aproximando o 7º do 10º. Há uma unidade orgânica entre os 10 mandamentos, porque o 7º mandamento diz, não adulterarás, e o 10º mandamento diz, não cobiçarás. Portanto, ao interpretar desta maneira o 7º mandamento, Jesus está aqui mostrando-nos um diagnóstico do pecado. O pecado, irmãos, ele tem um poder terrível. Jesus está mostrando-nos a profundeza do pecado, a força terrível e dominadora do pecado. O pecado não apenas envolve atos externos, mas o pecado também envolve os pensamentos. Em Mateus 15:9 está escrito, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. As ações externas são sintomas. A doença está no coração. A enfermidade é o pecado. Então, quando Jesus diz que a quebra do mandamento não é apenas o ato físico, ela envolve também o pensamento e as imaginações, ele está fazendo um diagnóstico do pecado, o poder do pecado, a sutileza do pecado. O pecado sutilmente envolve a mente, coisas que não teríamos coragem de fazê-las fisicamente, publicamente. O pecado sutilmente vai envolvendo os nossos pensamentos, o nosso olhar, levando a pessoa a deleitar-se com o pecado, às vezes praticando por procuração. Na medida que ela vê, ela entrega a procuração da sua própria alma para aquele indivíduo pecar em lugar dela. E às vezes, sutilmente, o pecado vai nos enganando na nossa mente. Você precisa. Você faz isso, mas tem gente pior que você. Continue. Isso é bobagem. Tem gente muito pior que você. Continue entregando-se aos pensamentos, às práticas. Irmãos, o pecado é perverso. O pecado é destrutivo. O pecado destrói até os dons preciosos. Ele vai falar do olho tirado, da mão cortada, ou seja, aquilo que é precioso. O pecado estraga, o pecado perverte, o pecado destrói, o pecado leva à morte, o pecado lança no inferno. É isso que está escrito no final dos versos 29 e 30. O catecismo, irmãos, de Heidelberg, na pergunta 109, diz assim: Deus, nesse mandamento 7º, proíbe somente o adultério e outros pecados vergonhosos? Olha a resposta: não. Como nosso corpo e nossa alma são templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros. O nosso corpo e a nossa alma são templo do Espírito Santo. Você crê nisso, meu irmão? Portanto, Deus deseja que conservemos o nosso corpo e a nossa alma puros.
Por isso ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros, e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Portanto, esse é o primeiro ponto. As dimensões do adultério. Ele pode ter uma dimensão espiritual, mas ele também pode ter uma dimensão sexual, que se manifesta em atos, mas também em pensamentos. Mas com a graça de Deus, nessa manhã, eu gostaria de não apenas apresentar um diagnóstico, mas eu gostaria nessa manhã, à luz da palavra, apresentar um caminho de vitória contra o pecado. Amém, meu irmão? Como então obter vitória contra o pecado? Como então obter vitória contra a imoralidade sexual? Como então obter vitória contra a tentação e a luxúria? Nesse mundo que endeusa, tem endeusado o sexo, o erotismo. Como nós, mergulhados nessa geração extremamente sexualizada, podemos obter vitória? Eu queria falar do caminho da vitória contra os pecados, especialmente os pecados sexuais, apresentando aqui 5 atitudes. Primeiro, perceba a natureza do pecado e as suas consequências. Qual é a primeira atitude? Perceba a natureza do pecado e as suas consequências. É isso que Jesus mostra-nos. Jesus mostra a natureza do pecado. O pecado é uma força terrível. Não brinque com o pecado. O pecado tem poder, o pecado é sutil, o pecado é perverso, ele é destrutivo. Há consequências terríveis. Não brinque com o pecado. Perceba a natureza do pecado. Segunda atitude, para obtermos vitória, perceba a importância da alma. Qual é a segunda atitude? Perceba a importância da alma. Essa é a ênfase nos versos 29 e 30. Leia comigo, por favor, meu irmão. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para... A ênfase que Jesus apresenta é no destino de nossa alma. Mesmo que eu tenha que perder o olho ou a mão, eu não posso perder minha alma. A coisa mais importante, irmãos, é nos prepararmos para a eternidade. Que possamos pôr em primeiro plano a nossa alma, o nosso destino eterno. Porque Jesus disse em Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? O mais importante é o estado da nossa alma. O mais importante é o nosso destino eterno. Sejamos zelosos para com o estado da nossa alma. Essa é a segunda atitude. Terceira, como obter vitória contra o pecado sexual? Nós devemos odiar o pecado. Odiar o pecado significa fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para que o pecado seja destruído dentro de nós. Não acaricie o pecado, não flerte com o pecado, não brinque com o pecado. O que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que nós devemos odiar o pecado. Salmo 97, verso 10, diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Você pode repetir comigo essa frase? Vós que amais o Senhor. Você ama o Senhor? Por que você está brincando com o mal? Você ama o Senhor? Por que está flertando com pornografia? Você ama o Senhor? Cuidado, irmãos, para os nossos anúncios da boca serem uma negação da nossa conduta e do nosso coração.
Quem ama o Senhor detesta o pecado. Quem ama o Senhor detesta o mal. Quem ama o Senhor não fica flertando com pornografia, com aquilo que é sujo, que corrompe a mente, que inutiliza a alma, que nos incapacita até de adorar. Meu irmão, se as nossas mentes estiver poluídas de imagens, a gente não consegue nem cultuar. Não consegue. Sabe por quê? Na hora que você fecha os olhos para adorar, a imagem é trazida à sua mente. A tela é trazida. Então, em vez de você ver glória, você vê sujeira. Em vez de você ver luz, você vê trevas. Portanto, o Senhor, nesta manhã, por intermédio da palavra, fala aos nossos corações. Você que ama ao Senhor, deteste o mal, odeie o pecado. Cultive, em quarto lugar, cultive um coração puro. Olha o que está escrito em Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração. É uma mensagem para o crente, é a mensagem para os discípulos, é a mensagem para a igreja. O Senhor nos chama à pureza de coração. Não apenas performance, não apenas aparência, mas um coração puro no poder do Espírito, como evidência de uma vida transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O Senhor nos chama a pureza de coração. Há uma recompensa, há uma dádiva maravilhosa. Bem-aventurados puros de coração, porque o que é que vai acontecer com eles? Eles verão a Deus. Visão bendita, visão gloriosa, é ver a Deus, é ter comunhão com Deus, é já estar desfrutando de lampejos do céu aqui na terra. Um coração puro é um coração que ama a Deus e cresce em santidade. O que é um coração puro, igreja? Diga comigo, é um coração que ama a Deus e cresce em santidade. Não haverá vitória contra o pecado se não odiarmos o pecado. Não haverá vitória contra o pecado se não buscarmos no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, pureza de coração. Seremos derrotados, envergonhados, inutilizados. E o Senhor não quer isso nem para mim nem para ti. Você crê? O pastor citado anteriormente disse assim: precisamos combater o desejo com o desejo. Precisamos lutar contra o prazer fugaz de pecado sexual com um prazer muito maior. Há um prazer muito maior, há deleites para a nossa alma, há um prazer duradouro em conhecer a Deus. A luta pela pureza sexual é a luta da fé. Nós provavelmente pecaríamos menos se gastássemos menos tempo pensando em nossos pecados sexuais ou não, e mais tempo meditando sobre o amor e a santidade de Deus. Mais tempo meditando sobre o amor de Deus e a sua santidade. Por último, como vencer? Pratique a mortificação do pecado. Qual é a última atitude? Pratique a mortificação do pecado. É o que Jesus diz no verso 29. Observe, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Obviamente, essa mesma ideia aparece no verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Jesus não está incentivando a deceparmos a nossa mão ou arrancarmos o nosso olho, porque o pecado, na perspectiva que Jesus ensina, não está necessariamente ligado aos membros, mas ao coração. Jesus está usando a linguagem da mortificação. Ele está dizendo: mortifique o pecado, não deixe que ele domine os seus olhos, a sua mente, as suas mãos. Jesus está nos ensinando a doutrina da mortificação do pecado. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a mesma verdade em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós jamais obteremos vitória contra o pecado se não agirmos ativamente no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, mortificando o pecado. Se nós, irmãos, não mortificarmos o pecado, se nós não matarmos o pecado vai nos matar.
Como é que a gente mata? Quem quer mortificar o pecado aqui nessa manhã? Sabe como a gente mortifica o pecado? Não alimentando o pecado. Não nutra o pecado. Mate ele de fome. Paulo, escrevendo aos Romanos 13:14, diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Não alimente o pecado. Você não quer mortificar o pecado? Você não pode ficar nutrindo, alimentando. Portanto, não leia, não veja, não ouça, não continue fazendo desta maneira, o que promove o fortalecimento do pecado. Ah, mas está todo mundo vendo, está todo mundo curtindo, está todo mundo assistindo. Você não é todo mundo. Você é servo de Deus, salvo pela graça, liberto pelo poder do Senhor. Portanto, não leia, não veja, não ouça o que alimenta o pecado. Filmes, seriados, vídeos no YouTube, músicas que não nutrem a alma. Pelo contrário, irmãos, é lamentável. Porque se fôssemos submeter o celular de muitos membros dessa igreja e observar o histórico de acesso nesta semana, talvez nós iríamos lamentar e chorar. Porque em muitos casos iríamos perceber que, na verdade, o pecado foi bem alimentado e bem nutrido. Portanto, para mortificar o pecado, precisamos, em nome de Jesus, nunca alimentá-lo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, olhe só, irmãos, a palavra do Espírito Santo. Olha o que ele afirma: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Não deve ser nem assunto de conversas, quanto mais de piadas. Gente fazendo piada com pecados e a gente ri. É uma maneira que o diabo usa para nos insensibilizar. Ele diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza, a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não pense que o Espírito Santo está blefando, irmãos. É a verdadeira palavra do Senhor. Ele está dizendo: não tem parte no reino de Deus o imoral, o impuro, o avarento. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Deus é amor, mas o Espírito Santo nos revela que Deus também se ira contra o pecado. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, mesmo que seja online, porque no passado vocês eram trevas, mas agora, o que você é? Luz no Senhor. Viva como filho da luz. Abstende-vos de toda forma de mal. Como é que a gente mata o pecado, irmãos? Restringe deliberadamente a carne. Precisamos vigiar e orar. O Senhor nos diz nessa manhã: se queremos ser um povo forte e vitorioso, restaure o altar da oração na sua vida, na sua casa. Não há vitória contra o pecado na família que não vigia e ora. Continuará sendo derrotada, envergonhada, enfraquecida. Porque o que nos faz fortes é quando a gente restringe a carne. E como é que a gente restringe a carne? Levantando o altar da oração, da busca sincera ao Senhor. Senhor, me socorre, me fortalece, socorre os meus filhos, socorre a minha casa, faz-nos mais que vencedores. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27: mas esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado.
Como é que a gente mortifica o pecado, irmãos? Quando a gente percebe o alto preço que Jesus pagou para fazer de nós o que nós somos. Lembre-se do alto preço. Ele não pagou um alto preço para vivermos na mesmice, continuarmos nas mesmas coisas, nos mesmos hábitos, não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Gálatas 1:4. Olha o que Paulo diz. Jesus se entregou pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Traga à memória a obra de Cristo. Traga à memória o poder do sangue de Jesus. Eu sou liberto deste mundo perverso. Eu não sou um seguidor escravo acorrentado. As correntes foram destruídas. O meu pecado foi perdoado. O meu coração foi transformado. Nova criatura eu sou. Paulo, escrevendo a Tito, disse: Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E Pedro, nesse mesmo espírito, afirma em 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A vitória contra o pecado, sexual ou não, a vitória, quando nós não alimentamos, quando nós restringimos a carne, quando nós contemplamos o nosso Salvador e Senhor, que nos socorre. E por último, dependa do Espírito Santo. Paulo, escrevendo em Romanos 8:13, disse: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. É no poder do Espírito, irmãos. Não é no poder das nossas determinações, não é no poder da carne. Não é só determinar, eu vou fazer. É você determinar, eu vou fazer no poder do Espírito, da força que vem dos céus. Tudo posso naquele que me... Nós somos regenerados, irmãos, pelo Espírito Santo. E o Espírito que nos regenera não nos abandona. Ele continua conosco, nos fortalecendo, nos capacitando a vencer, a crescer em santidade, para a glória de Deus. Deus nos ajude a viver uma vida de obediência à sua santa lei. Nós não somos salvos pela obediência da lei, não. Nós somos salvos pelo sangue derramado na cruz. Mas o sangue que nos perdoa é o sangue que nos transforma para vivermos uma vida de obediência à lei do Senhor. E o 7º mandamento nos diz: não. Pode ser todo mundo junto? Não. Odeie o pecado. Cultive um coração puro. Pratique a mortificação do pecado. Prepare sua alma para a eternidade. E você, talvez que esteja aqui nessa manhã, não existe acasos, irmãos, existe propósito. Talvez Deus lhe trouxe aqui para tratar com você. Deus sabe e você sabe. Portanto, se há alguém aqui aprisionado em algum pecado sexual, o Senhor te diz nesta manhã: há esperança para ti. Mas você precisa arrepender-se de verdade, confessar, deixar e crer no poder do sangue de Jesus. Ele não quer que você continue nessa escravidão, nessa vida derrotada, não. Arrependa-se, confesse com sinceridade, creia no poder do sangue de Jesus. Levante-se para viver uma vida de vitória no poder do Espírito, para a glória de Deus. Que estejamos todos conscientes que nós dependemos da graça, pois não há nenhum justo, nenhum sequer. Precisamos diariamente vigiar e orar para não cair em tentação. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de ti, em nome de Jesus. Vamos orar.